Segundo livro da Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 4, versículo 20 a 26, assim está escrito: Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Ore comigo. Deus eterno Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, e peço, Senhor, pela tua imensa misericórdia, que venha nos instruir, que venha nos capacitar, para que essa palavra seja abençoadora a todos que vierem entrar em contato com ela. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado, amém, graças a Deus. Meus queridos, por favor, se assentem e fique atento ao que Deus quer falar a você nesta noite. Eu não sei o quanto tempo você está esperando por algo. Eu não sei quantas vezes você pensou que seria naquela hora ou daquela vez, e não foi. Eu só sei uma coisa: Deus é fiel. E não há nada que mude esta realidade. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se é hoje ou daqui a 20 anos, eu não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz que pode adiar, e às vezes até eliminar, diferentemente do que muita gente pensa, as promessas de Deus. Lembre-se, Deus não cabe em sua agenda. Ou você entra na dele, ou vai se frustrar. Porque a Bíblia diz que é o propósito de Deus que prevalecerá. É verdade que Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas, mas nem sempre nós aprendemos as lições que precisamos aprender no tempo perfeito de Deus. E eu vou dizer por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados com a nossa própria agenda que ficamos e nos tornamos insensíveis ao mover de Deus. E Deus não vai te obrigar, Deus não vai pegar você pelo colarinho e fazer com que você obedeça a voz dele. A Bíblia diz, e isso é uma realidade muito clara nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo, ele nos guia, que o Espírito Santo, ele nos ensina, que o Espírito Santo, ele propõe, que o Espírito Santo, ele instiga, o Espírito Santo, ele move, e é sempre nessa direção, é sempre dessa forma. Agora, quando
nós olhamos um texto como esse, a gente fica propenso a refletir sobre determinadas coisas. Por quê? Porque dificilmente, em termos de liderança, nós vamos encontrar alguém parecido com Moisés. Moisés é aquele líder que pega um povo, e isso é extraordinário, escravo em um tempo, e 40 anos depois, ele deixa esse povo, meu irmão, organizado, como nação, como povo, com todas as regras, com todas as leis, com uma direção, com objetivo, com uma cultura. Isso não é simples, isso não é fácil, mas a Bíblia diz que o Senhor chama Moisés, e no caminho que ele está fazendo para voltar ao Egito, a Bíblia Sagrada diz que Deus o quis matar. É verdade que o texto aqui parece meio dissonante, o texto parece até mesmo fora de contexto, porque a Bíblia diz que Deus vem conversando com Moisés, falando com ele de tudo o que precisava acontecer, dá os sinais que ele iria fazer diante de Faraó, e de repente, num momento muito diferente, a palavra de Deus diz que Deus o encontra numa estalagem e o quer matar. Que coisa estranha. Como é que isso é possível? E principalmente quando a gente sabe do currículo agora, hoje, de Moisés, e tudo que ele significou, e ainda significa para o povo de Israel. Mas é muito importante que a gente faça essa leitura de uma maneira bem desarmada, de teologias pretensas, de ideias equivocadas, e que, como sempre devemos fazer, nos detenhamos no texto em si. Por quê? Porque há possibilidade, irmãos, de nós fazermos vários tipos de interpretação. Tem pessoas que dizem que, na verdade, e isso não está claro no texto, quem Deus queria matar era o filho de Moisés, e não Moisés. Outros dizem, que de fato o que o Senhor queria, na verdade, era chamar a atenção de Zípora para uma realidade que ela não participava por ser midianita e não do povo de Israel. Mas é muito estranho fazer esses tipos de colocações, porque de fato a Bíblia Sagrada diz que Moisés, no capítulo 4, versículo 20, pega os seus filhos, e a Bíblia nos garante que Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. E se ele pega os seus filhos, nesse momento na estalagem ele está com os seus 2 filhos. E por que de fato apenas um? Porque a Bíblia diz que a Zípora pega e circuncida um filho. O que aconteceu com o outro? Se foi Gerson, por que não Eliezer? Porque essa era uma regra para todos os meninos nascidos na casa de Israel, da descendência de Abraão. Por que então apenas um deles? E aí, meus irmãos, eu lendo, eu vou dizer para vocês daquilo que eu considero e encontro respaldo em todos os outros textos da palavra de Deus para dar uma resposta, e que isso traga de fato elementos para fortalecer a nossa fé. É muito provável que quando Moisés recebeu a palavra, e aqui a gente não tem a ordem
cronológica das coisas, nós não sabemos quanto tempo levou para que Moisés, ao receber a palavra, converse com seu sogro e tudo mais, mas nós temos a certeza, porque a Bíblia Sagrada diz que ele pega seus filhos e a sua esposa, e eles estão indo para o Egito. É possível, por quê? Porque Deus não pede para que circuncide os dois. Então é possível nós imaginarmos que um dos filhos de Moisés estava circuncidado, porque senão a palavra seria para circuncidar os seus dois filhos. Então é possível nós entendermos que o filho que está sendo aqui colocado para chamar a atenção de Moisés para uma realidade que muitas vezes nós ficamos, por causa do politicamente correto, tentando dar outras interpretações. É possível que o filho que aqui está para ser circuncidado é Eliezer. O segundo filho, o filho mais novo. É possível também nós deduzirmos que esse costume, que não era dos midianitas, quando da primeira vez que feito por Moisés, tinha sido repulsivo a Zípora, a sua esposa. É possível nós imaginarmos que quando o Senhor dá a palavra a Moisés, ou quando ele tem o seu filho, e ele já nessa altura provavelmente tenha o seu filho, ele circuncide o seu filho, e aquilo causa estranheza muito forte em Zípora, sua esposa, e que talvez Moisés, por uma circunstância familiar e para não criar problema com a sua esposa e com a sua família, tenha decidido não circuncidar Eliezer. É possível. E que então, alguém que está sendo convidado para entrar na agenda de Deus, precisa se adequar às orientações que Deus está dando. E não poucas vezes, quando Deus quer nos fazer entrar na sua agenda, Ele vai nos fazer cortar na carne. É a carne e a simbologia da circuncisão, isso é um corte na carne. É o símbolo muito perfeito, segundo a própria Bíblia Sagrada nos ensina, que é aquela pele do prepúcio, que é retirada do pênis do menino. E aquilo parecia, e até hoje é assim com os judeus, e aquilo muito provavelmente parecia algo muito estranho, às vezes, e talvez, na cultura de Zípora, repulsivo. E aí, o que acontece? Moisés cede, mas quem está? Preste atenção. Quem está disposto a entrar na agenda de Deus, não pode deixar a sua família de lado, não pode simplesmente fazer que não está sabendo do que está acontecendo. Há uma necessidade muito grande de nós, como homens e mulheres de Deus, assumirmos uma posição para não apenas nós entrarmos na agenda de Deus, mas a nossa família. Entrar naquilo que o Senhor quer, não abrirmos mão por causa de, circunstâncias muitas vezes que vão ter enfrentamento, vão exigir postura mais firme. Vai ser necessário você dizer: isso é importante. Irmãos, eu fico vendo coisas que me espantam, porque alguns pais que cedem ao politicamente correto estão abrindo mão de ensinar, como diz a palavra de Deus, os seus filhos, os princípios e valores da palavra de Deus, porque não querem se indispor, porque não querem realmente criar algum tipo de celeuma familiar, e estão abrindo mão de um princípio e de um privilégio que o Senhor nos dá, de termos a possibilidade de educarmos os nossos filhos, as nossas crianças, nos caminhos do Senhor.
Aí a gente abre mão e diz, não, quando ele crescer ele toma a decisão. E aí sabe o que acontece? Nós damos a professores que muitas vezes vão estar doutrinando eles, ensinando que não existe nem homem nem mulher, que isso é uma construção social e que eles podem ser até um bicho se eles quiserem. E já tem alguns que estão levando a sério isso até, transformando os seus corpos. Por quê? Porque pais abrem mão de sua responsabilidade, são chamados para a agenda de Deus, mas deixam os seus filhos simplesmente à mercê. Vamos ver o que dá. E quando Deus faz isso na vida de Moisés, meu irmão, o Senhor está nos ensinando uma grande verdade. Eu não quero apenas que você venha para a minha agenda, eu quero que você entenda a importância que tem a sua família também na minha agenda. A minha agenda não tem a ver apenas com uma pessoa. Eu não tenho nenhum problema de levantar outra pessoa, e se Deus quisesse, Deus poderia levantar qualquer outra pessoa, o próprio Gerson, seu filho, quem sabe Eliezer. Se esse fosse o caso, nós estaríamos aqui, fazendo a leitura da Bíblia totalmente diferente, porque Deus, Ele não tem compromisso, meus irmãos, com a nossa parcimônia, com a nossa covardia. Ele tem compromisso com a sua palavra, Ele tem compromisso com a sua agenda, e nós precisamos tomar uma postura, uma posição. Não é para ficarmos fazendo posição ou pose de que sabe tudo, mas sermos firmes na nossa posição. É muito provável, e a gente pode deduzir isso da palavra de Deus. Agora, uma realidade, que Zípora tinha essa resistência pelo texto sagrado. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz com todas as letras: Deus o quis matar. Deus o quis matar. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor convence Moisés. Moisés reluta. Moisés disse: manda outro. E o Senhor fala com ele, sabe, faz sinais, um pedaço de pau na frente dele se transformar em uma serpente. Ele pega a serpente, aquela serpente volta a se transformar em cajado, coloca a sua mão, está leprosa, coloca de novo no seu peito, está limpa, uma sarça que queima e não se consome, voz de Deus. E agora, o homem que o Senhor chama para a sua agenda, simplesmente porque é mais politicamente correto, eu não vou me dispor com a minha esposa, não vou me dispor com os meus filhos, isso realmente é uma coisa estranha, então eu vou deixar para lá. Irmãos, o Senhor leva muito a sério aquilo que de fato é a nossa aliança, o nosso compromisso com Ele. Não fique achando que o Senhor vai ficar empurrando para debaixo do tapete a vida toda e tentando te empurrar para a vontade dEle o tempo todo. A exemplo de Moisés, irmão, se Deus fez isso com Moisés, isso aqui não é para meter medo em você não, e nem para ficar colocando dúvida na sua salvação, porque tem muitas pessoas que o Senhor salva realmente, meu irmão, e chega uma hora que é melhor o Senhor levar ele, porque ele vai tomar um rumo totalmente equivocado na sua vida. Aí eu olho para esse texto e vejo o quanto é importante nós estarmos na agenda de Deus com a nossa família. Pararmos de ficar achando que, para não nos indispormos com pessoas que na verdade não têm compromisso nenhum com Deus, que não conhecem a palavra de Deus,
Meus irmãos, a Bíblia diz que quando a coisa toma uma proporção, não é Moisés que faz isso, a própria Zípora percebe a gravidade da situação. Às vezes é isso. Nossa família tem que passar por dramas para aprender uma situação que nós poderíamos estar evitando se nós tivéssemos tomado decisões mais pontuais em alguns momentos. E a Bíblia diz que Moisés, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que foi a Zípora, não sei, que fez aquilo, se Moisés estava paralisado, se ele estava passando mal, eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas a verdade é o seguinte, quando a Zípora viu a situação complexa, a palavra de Deus fala que pega uma pedra aguda, uma pedra afiada, vai lá e circuncida o seu filho. É o primeiro e único caso dentro da Bíblia Sagrada de uma mãe circuncidar o seu filho. Nunca mais aconteceu isso, nunca mais houve, nem antes nem depois. E eu quero chamar a tua atenção, porque sabe o que acontece, irmãos? A sua desobediência compromete as bênçãos para a sua vida, não o reino de Deus. Compromete a história que Deus está escrevendo na sua vida e não no reino de Deus. Há um caminho de obediência que Deus nos propõe, mas você pode fazer a sua vontade, e Deus não vai ficar brigando com você o tempo todo. Vai chegar uma hora que o Senhor diz: chega, basta, não vou ficar toda hora tentando te carregar, te empurrar para a minha vontade, para você cumprir a minha palavra, levar a sério o meu conserto, não vou fazer isso. Agora, quando você, irmãos, eu fico impressionado, porque Moisés primeiro reluta, põe um monte de empecilho, e o Senhor vai, sabe, paciência, Moisés. Chega uma hora que o Senhor até se irrita com ele. São palavras, não sei falar. E cheio de conversa. E às vezes é assim que a gente faz. Deus está falando, Deus está movendo, é a hora que o Senhor quer fazer algo, é a hora que Deus está apontando para uma agenda que é ali, é aquele momento. A gente nasceu para aquilo, e aí a gente fica, não, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas atividades, Senhor, chama outro, e a gente fica ali naquilo. E o Senhor, irmãos, Ele vai com paciência, Ele vai, eu estou com você, não temas, eu estou com você, vai em frente, o Senhor tem. Aí, mas chega uma hora, quando a impressão que eu tenho assim, é que Moisés realmente deixou para lá e pensou que isso não teria nenhum tipo de consequência, que o Senhor, a Bíblia diz, Deus o encontra, uma palavra forte no original, Deus vai para isso, acabar com essa brincadeira, acabar com esse jogo de empurra. E quando a Zípora percebe, meus irmãos, a Bíblia diz que ela vai e pega aquele prepúcio e joga diante de Moisés e diz: você é um esposo sanguinário, você é um esposo sanguinário, por causa do prepúcio, por causa do sangue. Meus irmãos, é inacreditável que algumas pessoas não entendam a importância de certas obediências que o Senhor, Ele pede, e que às vezes quando você fica, quem era
o judeu ali, o melhor, o israelita ali, era Moisés. A Zípora era de Midian. Quem tinha que estar ali puxando e dizendo, não, isso é importante? Moisés. Mas ele empurra. E aquele momento foi um momento definitivo. Porque então, de uma maneira dramática, o Senhor muda até a postura da própria Zípora, que ela mesma faz aquela circuncisão. Porque Deus estava chamando Moisés para uma agenda que era muito específica, única, um momento crucial na história que Deus estava escrevendo. Eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo num momento histórico. Deus está nos chamando como igreja, e há muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, que vão entrar em contato para esta agenda. Mas às vezes, o que a gente percebe é, sabe, uma malemolência, um corpo mole, uma forma meio que, sabe, relaxada no pior sentido da palavra, que vai empurrando, vai deixando as coisas, não assume uma posição. E o Senhor quer pessoas comprometidas com a sua palavra, comprometidas, mesmo que ele não entenda certas coisas que pareçam até estranhas em algum momento, mas se a palavra de Deus nos ensina para nós colocarmos em prática, nós precisamos assumir o compromisso, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento principalmente, que é onde nós devemos basear a nossa teologia, as doutrinas que são no Novo Testamento, porque a Bíblia diz que o novo ilustra, o velho ilustra o novo, e o novo joga luz, porque são sombras do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Nós ficamos, sabe, tentando conjecturar, fazer assim, sabe, de uma forma que não nos comprometa. E o Senhor vai trabalhando e vai trabalhando. Meu irmão, eu vou dizer para você, existem promessas na sua vida que vão acontecer a partir do momento em que você assumir o compromisso efetivo com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Existem promessas que são de fato, meus irmãos, promessas de Deus para você, que o Senhor fez e Ele vai cumprir, mas Ele vai cumprir não porque Ele achou bonito os seus olhos, ou porque você é uma pessoa muito especial, não. Ele vai cumprir, sabe por quê? Porque Ele te chamou para um projeto, para cumprir uma agenda, a agenda de Deus. E aí você pode pedir o que você quiser, Deus vai te dar. Pare, em nome do Senhor Jesus, de tentar, sabe, ficar fazendo, e às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, alguém de fato precisa assumir e dizer, escuta, isso aqui não pode ser desse jeito. Moisés era o homem que precisava tomar. O Senhor precisou fazer algo dramático para Zípora entrar na agenda de Deus também, os seus filhos, consequentemente. Eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, existem coisas que podem atrasar a bênção, existem coisas que podem eliminar. Eu não, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não estou falando de salvação, é sempre importante eu frisar isso. Eu estou falando de projeto, estou falando de história, estou falando de uma agenda que o Senhor estabeleceu pela sua livre vontade. O Senhor estabeleceu, meus irmãos, porque Ele tem essa liberdade. E Ele sabe o que é melhor, é o momento.
Aquele era um momento para Israel sair do cativeiro. Era um momento. E o Senhor diz: eu preciso de alguém que esteja comprometido com esta agenda. E para mostrar que você está comprometido com esta agenda, eu preciso que você também coloque a sua família nessa mesma agenda. Sabe o que aconteceu com Israel? O Senhor queria dar a terra prometida a Israel, mas não. 40 anos. 40 anos. E sabe por quê? Porque lá no capítulo 14, 13 e 14 do livro de Números, o Senhor diz para Moisés mandar espias, eles voltam com um relatório terrível, difamando a terra. E o Senhor, meus irmãos, tem que intervir, porque o povo todo queria apedrejar Moisés, Arão, Josué, Caleb, que foram os 2 espias que voltaram com um bom relatório. E por causa daquela postura de covardia, de medo, de não enfrentar, de se sentir um gafanhoto, 40 anos, a Bíblia diz que foi isso que Deus falou: seus cadáveres vão ficar no deserto. Porque, meu irmão, Deus tem uma agenda dentro do seu propósito, e Ele vai cumprir. Só que o tempo de Deus, e a gente está falando isso com mais propriedade também no domingo, não vai ser alterado, porque Deus não vive na nossa cronologia. Deus está na eternidade. Não esqueça disso, irmãos. O que pode comprometer é a sua história, mas o propósito de Deus vai ser estabelecido, com você ou sem você. E é aí que nós precisamos assumir o compromisso. O que você quer para a sua vida? Em nome do Senhor Jesus. Por isso, nesse final de ano, meu irmão, coloque em ordem as coisas. Põe em ordem aquilo que precisa ser em qualquer área da sua vida que você percebe que está assim, sabe, fora de compasso com Deus. Coloque em ordem. E mais, meu irmão, não deixe sua família de fora da agenda de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você puder fazer, faça, porque isso, meu irmão, é o que de fato importa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje, eu quero te desafiar. Busque a Deus esse final de ano, para que a sua família, junto com você e a sua família, estejam na agenda de Deus. E você possa dizer como Josué disse, lá, capítulo 24 do livro de Josué: hoje vocês decidam a quem vocês querem servir. Se é os deuses que vocês deixaram para além do rio, mas eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, fique em pé. Vamos orar. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, quero te louvar, meu Deus, por essa palavra. E quero pedir que tu venhas, Senhor, nos ensinar tudo que precisamos aprender a partir desse princípio, meu Deus, de termos os nossos familiares também na tua agenda. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, Senhor, dos meus irmãos, para que haja realmente uma tomada de decisão nessa verdade que aprendemos aqui, Senhor,
que tu tens uma agenda a cumprir, e tu está nos chamando para fazer parte dela. Nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.